Olá, crianças, nós iremos hoje, na sequência nossas aulas, que temos aprendido a respeito de homens de fé e coragem. Na aula passada foi falado a respeito de Noé, que teve muita coragem e muita fé para acreditar em Deus, segundo as suas ordens, né? No momento em que não chovia, Noé construiu uma arca, porque a promessa era de chuva. A gente bem sabe que é muito difícil, às vezes, a gente confiar somente em Deus sem questionar. Mas esses homens nos deram um exemplo muito grande de acreditar em Deus e não questionar nos ensinamentos, no que Ele diz e de seguir. Hoje não será diferente, nós iremos falar a respeito de um homem que nos foi um exemplo de fé e coragem. Este homem que Deus escolheu não apenas foi um servo do Senhor, e sim um amigo. Nós iremos falar hoje a respeito de Abraão. Então, para você que está aí na sua casa, sem a nossa revistinha que nós estamos seguindo, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 18, no versículo do 9 ao 14, para conseguir acompanhar a lição. E vocês podem ler também, na sequência, Gênesis 21, do 1 ao 4, tá bom? Eu vou seguir a revista, mas é a mesma coisa. Então, explorando as escrituras, diz o seguinte: Deus ordenou a Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra desconhecida. Como resultado da sua obediência ao Senhor, o Senhor prometeu abençoá-lo e fazê-lo dele uma grande nação, por intermédio de sua vida. Fato é que essa promessa parecia ser impossível de se cumprir na sua vida. E os dois se cumprir na sua vida. Então, primeiro Deus disse para Abraão que ele tinha que pegar sua esposa, todos os seus pertences e sair de Ur e começar tudo de novo em uma terra desconhecida. Abraão poderia ter questionado e dito a Deus que não, poderia deixar ele ali, que já estava tudo certinho, tudo encaminhado. Porém não, Abraão decidiu obedecer a Deus e assim o fez, e ele saiu. Então, por ele ter feito algo tão, digamos assim, novo, Deus olhou para Abraão com olhos diferentes. E ele viu, olha, meu filho, ele é obediente. Então, por ele ser obediente a Deus e obedecer ao mandado do Senhor, Deus prometeu para ele que dele faria uma grande nação. Que diz assim, como resultado de sua obediência, o Senhor prometeu abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Por intermédio da sua vida, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Fato é que essa promessa parecia ser impossível de se cumprir na vida de Abraão. Olha só. Porque Sara, sua esposa, era estéril e os dois já estavam avançados em idade. Então, assim, pelos nossos olhos, pelos olhos de Abraão e Sara naquele momento, parecia ser impossível Deus fazer de Abraão uma grande nação. Porque como ele poderia ter descendentes se a mulher dele não podia engravidar? Como ele poderia ser descendente se ele já estava avançado em idades junto com sua esposa também? Era impossível, mas Deus prometeu a ele que faria dele uma grande nação. Então Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Por essa atitude, Abraão se tornou um modelo de fé e obediência. Pela sua intimidade com o Senhor, ele rendeu o título de amigo de Deus. Abraão viajou com sua família para a terra de Canaã. Durante um período de fome, eles foram para o Egito e depois voltaram para Betel e adoraram ao Senhor durante a sua peregrinação. Olha só, Abraão, além de obedecer a Deus naquele instante, de deixar toda a sua família,
todos os seus pertences para trás e crê que Deus iria transformar a vida dele, Deus ainda fez uma promessa aparentemente absurda, que ele seria pai de uma grande nação, que nós, todas as famílias da terra, seriam abençoadas através da vida de Abraão. E além de tudo isso, quando Sara ouviu essa promessa, Sara estava na tenda e ela riu, porque ela disse: não é possível, como pode eu ser mãe de uma grande nação? Eu não posso ter filhos. Já tinha, naquele momento, Sara já tinha 90 anos e Abraão 100. Então, olhando por nossos olhos, é meio impossível. Então, quando Abraão estava ali no bosque, falando com Deus, orando ao Senhor, Deus renovou a aliança que tinha com Abraão depois deste momento. Deus renovou essa aliança com ele. Então, quando Abraão estava naquele momento ali, um anjo apareceu, né? E começou a falar para Abraão o que Deus tinha para a vida dele, que Deus iria abençoar, que Sara teria um filho, que ele seria abençoado. E aí, como eu disse, Sara estava ali, ouviu aquelas palavras e riu. Só que Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E naquele momento, o anjo perguntou: por que você sorri? Né? Aí Sara disse: não, eu não sorri, não, eu não ri, não foi isso. Sim, você sorriu. E ela insistiu em dizer que não tinha sorrido. Então o Senhor, que vê todas as coisas, ele perguntou para ela assim: será impossível alguma coisa para Deus? Aí eu pergunto hoje para vocês: será impossível alguma coisa para Deus? Há algo que Deus não possa fazer? Como naquele momento onde Noé construiu a arca, era impossível chover, era impossível ter um dilúvio, mas aconteceu. E feliz daquele que creu no que Deus tinha prometido naquele instante. Feliz daquele que crê que Jesus tem algo maravilhoso para nós. E a mesma aconteceu com Abraão. Deus prometeu para ele um filho, Deus prometeu para ele bênçãos e ele preferiu crer. Sara sorriu da situação, riu da situação, mas Abraão creu no que Deus tinha dito para ela. Então, dando sequência à lição, e chegando o tempo determinado por Deus, Sara ficou grávida e deu à luz um filho na velhice. Olha só, como eu digo, algo impossível para Deus? Não tem, porque Deus disse que Abraão seria abençoado e através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus cumpriu. Deus disse a Abraão que Sara teria um filho e Sara engravidou na sua velhice. E ali estava então Sara grávida de um filho de Abraão na velhice. O menino nasceu no tempo de Deus e foi chamado Isaque. Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Quando o bebê completou 8 dias de nascido, foi circuncisado, como Deus havia orientado a nação de Israel. Descendeu de Isaque. Isso só aconteceu porque Abraão seguiu a orientação de Deus e teve sucesso. Deus cumpriu o que prometeu a seu amigo Abraão. Quando nós fazemos o que agrada ao Senhor e seguimos a sua direção, podemos contar com as bênçãos de Deus sobre nós. O impossível aconteceu porque Abraão teve esperança e acreditou em Deus, mesmo nos tempos mais difíceis da vida de Abraão. Ele não abandonou a fé que ele tinha em Deus. E Deus tirou ele da cidade de Ur dos Caldeus e mandou para um lugar distante.
E ele teve ali confiando em Deus em todo o tempo e creu no que Deus tinha prometido. E Abraão começou a ter uma intimidade com Deus extraordinária. Abraão, Deus dizia para ele que ele era um amigo, de tanta intimidade que Abraão tinha. E nos nossos dias não é diferente. Nós podemos estar passando por situações muito difíceis nesse momento. Nós podemos estar descrentes, talvez, alguns, mas Deus tem prometido bênçãos, derramamento do seu Espírito Santo sobre cada um de nós. E nós temos que crer somente. Independente se as situações que têm nos acontecido dizem ao contrário. Foi o que aconteceu com Abraão, né? Abraão estava bem, estava numa cidade com tudo preparado, mas Deus ordenou que ele saísse para uma terra desconhecida. E indo em busca do novo de Deus, Abraão foi abençoado e dele foi feita uma promessa, que dele sairia e viria uma grande nação. E Deus abençoou a família de Abraão com um filho, gerado por Sara, na velhice. Então, a lição de hoje mostra que independente das situações as quais vivemos, nós temos que sempre obedecer a Deus e falar com Deus a todo instante, para termos intimidade suficiente com Deus, para que Ele possa derramar as suas bênçãos sobre nossas vidas. A situação não é favorável, como não foi no tempo de Abraão, nem de Noé. Mas nós temos que nos manter sempre firmes e crendo que Deus é a nossa maior vitória, a nossa maior bênção. Independente de qualquer coisa, nos mantermos com fé e coragem para seguirmos e falarmos da presença dele.